mas outras não, tá? Então, a gente fala que algumas pessoas são assintomáticas por esse fator, e o termo doença sendo um termo muito pesado, um termo muito denso no sentido quando a pessoa ouve, você está doente, a pessoa já está se sentindo predestinada ao fim, né? Então, se mudou o termo para ficar mais específico e para ficar também menos denso, tá mais tranquilo aí da gente pensar quando a gente vai falar das ESTs no geral. Eu vou projetar para vocês, então, agora a apresentação e a gente vai falando um pouquinho sobre todos esses fatores, tá? Então, vamos ver se apareceu na tela. Peraí. Ele não projetou para vocês, né? Aqui está aparecendo. Projetou? Eu não sei, minha tela não apareceu. Peraí, deixa eu... Ah, tá. Agora foi. Ele tinha focado na minha aqui. Bom, então, só também falando um pouco sobre mim rapidamente, eu fui aluno aí da FCAV, aí depois eu vim fazer o meu mestrado aqui na FCL de Araraquara, tá? Estou finalizando. É, aliás, eu não tenho certeza, deixa eu só verificar uma coisa. Eu acho que eu vi a professora Thais por aqui. Eu acho que eu tinha visto ela online. Enfim, a professora Thais também foi banca aí da minha qualificação de mestrado. É, então, eu estou finalizando. A temática que eu trabalho no momento é a questão trans, tá? É o público trans no geral e relacionado sempre com escola. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas questões relacionadas à epidemiologia mesmo, tá? E aí a gente vai falar um pouco, bem rapidamente, sobre a educação sexual, qual a influência da educação sexual nesse contexto, tá? Então, quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, qual a primeira coisa que a gente pensa? Vírus. Será que todos são de origem viral? Será que todo IST é viral? Então, a gente tem que pensar que nós temos vírus, bactérias, fungos, protozoários. A gente vai ter inúmeros grupos aí para a gente pensar nas ISTs, tá? Porque a forma de tratamento é diferente quando há um tratamento. Quando é um vírus, o complicado é que o tratamento ele fica comprometido muitas vezes. Então, a gente tem que pensar aí numa vacina, que a vacina já é mais efetiva nesse sentido, para evitar que a pessoa desenvolva qualquer caráter aí sintomático, tá? E quando a gente fala de bactérias, aí a gente já tem as medicações específicas, fungo também, então depende muito aí do contexto que a gente está vendo. Mas a gente vai falar hoje especificamente sobre quatro e a ascensão delas no geral, que a gente está tendo um aumento muito grande. Então a gente vai falar sobre as quatro principais que a gente tem hoje, que não são necessariamente as que têm um número mais considerável, tá? Mas sim as que têm um número considerável e causam maior impacto na sociedade, tá? Causam maior impacto, por exemplo, as taxas de infecção ou de contaminação são muito altas, tá? Por exemplo, quando a gente pensa nessa pluralidade aí de contextos e de grupos, a gente pensa aí por exemplo, a gonorreia, na sífilis, no cancro mole. A gente tem essa sigla que serve para outras ISTs, por exemplo, clamídia, ureaplasma. Então, a gente tem aí outros grupos, tá? E tem também, por exemplo, o micoplasma. Então, a gente tem vários grupos representados aí. Inclusive, uma IST muito marcada que a gente tem que pensar é na sífilis, tá? Que, por exemplo, quando eu fui morar em Jabuticabal, em 2014, eu acho que foi no ano de 2015 ou 2016, teve um aumento muito considerável de sífilis na cidade de Jabuticabal. A gente teve aí um momento de crise na saúde pública no sentido da sífilis, tá? Que estava sendo muito, né, disseminada aí
entre os estudantes, principalmente. E aí a gente tinha ali um público muito grande, né, um número de pessoas muito alto no posto de nos dois postos de saúde, o que fica mais acima lá do bairro, que fica mais perto de uma pista lá que vai para outra cidade, e também o que fica bem ali próximo ao supermercado, né, logo acima. Então a gente teve ali um aumento muito grande, tá? E aí quando a gente pensa na questão viral, eu não vou entrar em o que é vírus, o que é bactéria, porque vocês são biólogos, automaticamente a gente já imagina que a maioria já saiba o que é, tá? Mas a gente tem momentos da apresentação que algumas coisas elas vão ser pontuadas, então mesmo às vezes é uma pessoa que não compreende, vai conseguir entender porque algumas coisas vão ficar muito bem marcadas e vão ver diferenças mais nítidas, tá? Então, a gente pensa aí nos vírus, vírus da poliomielite, do tabaco, a, os que atacam, então, as bactérias. Então, a gente tem vírus de inúmeras formas aí. Eu só ia tirar um negocinho da frente aqui, porque ele está atrapalhando a minha apresentação. Então, a gente vai ter aí inúmeros grupos, tá? A gente tem o HIV. É importante lembrar que HIV é uma coisa, e a gente tem AIDS. São duas coisas diferentes. Não se fala, é o vírus do HIV. Por quê? Na sigla, o V já serve para isso, tá? Então a gente fala, não é o vírus do HIV, não, é o HIV. A gente já está automaticamente falando do vírus. Ou se falar o vírus da imunodeficiência, aí tá certo, tá? Então a gente vai falar que a AIDS ela vai ser um desdobramento do ataque desse tipo de grupo viral, tá? Então, a gente tem aí inúmeros exemplos, tá? Então, do HIV, da hepatite, da ebola, herpes vírus, a gente tem o HPV, tá? Que é o papilo, a gente tem rotavírus, aí só faltou o nosso amigo Corona para completar a imagem, porque essa imagem não é atualizada de 2020, porque se fosse, a gente já teria aí uma representação do nosso amiguinho Corona, tá? Lembrando que essas são imagens representativas, tá? Não necessariamente que os vírus eles tenham esse formato em específico, tá? São representações. Então, quando a gente fala sobre as ISTs, a gente vai falar um pouquinho sobre as quatro principais, mas antes a gente tem que entender o que é esse termo. Afinal, o que é uma infecção sexualmente transmissível? São todas aquelas infecções que são passadas principalmente pela via sexual. Isso não quer dizer que outras vias não têm essa passagem, né? Não tem essa infecção, mas principalmente pela via sexual que a gente vai ter essa infecção, tá? Lembrando que os vírus, nós temos a infecção, né, dos vírus pela via sexual, a contaminação por bactérias, outros micro-organismos. Então, depende muito do contexto que a gente está olhando, né? Qual IST a gente está olhando, porque cada um tem as suas características muito específicas, tá? E, geralmente, gente, o contato é sexual, claro, por via oral, vaginal, ou, né, vulvar e anal. Então, a gente tem, por esses tratos, essa infecção ou essa contaminação, tá? Sem o uso de nenhum tipo de preservativo, tá? Nem a camisinha masculina, nem a feminina. Com uma pessoa que esteja infectada, mas uma pessoa que seja infectada num quadro infectante, tá? Nem sempre uma pessoa infectada, ela infecta a outra. Depende muito do momento que ela está passando, tá? Do quadro clínico dessa pessoa. Então, quando a gente fala da transmissão dessas ISTs, ela pode acontecer também da mãe para a criança durante a gestação, durante o parto ou amamentação, tá? Depende muito aí do tipo de transmissão aí dessa IST, mas pode acontecer. E aí a gente vai chamar isso pode ser, falar no geral, uma transmissão vertical, tá? A gente pode falar infecção vertical ou contaminação vertical, que depende, mas no geral tudo são transmissões verticais, tá? No caso da mãe para o filho, tá? E lembrando que existem, então, os tratamentos para que essa pessoa não infecte nem contamine a criança, tá?
Lembrando que o tratamento, então, vai trazer uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas e interrompe essa cadeia de transmissão. Porque não é só importante a gente cuidar da pessoa para ela melhorar, mas sim para ela parar de infectar ou contaminar outras pessoas, tá? E também trazer informação, incentivo para que ela não se reinfecte e não se contamine novamente, tá? Lembrando que todo o atendimento e o tratamento é gratuito pelo SUS. Então, quando a gente fala de ST, é isso, tá? Isso é uma ST de origem com maior frequência do meio sexual. E aí, gente, tem alguns sintomas que eles são gerais. Nem todos os sintomas eles são específicos, tá? Por exemplo, corrimento. O corrimento ele pode ser, né, um indício físico que ele pode ser comum para várias ISTs. Por exemplo, ele pode aparecer no pênis, na vagina, no ânus, de modo esbranquiçado, esverdeado, amarelado. Então depende muito, um fluido muito singular, tá? E aí ele depende muito da IST, a coloração, a forma, tá? Geralmente tem um cheiro muito forte e pode causar coceira, tá? Provoca dor, a urinar e, claro, durante a relação sexual, porque geralmente fica nesses tratos aí. Então, por exemplo, gonorreia, clamídia e tricomoníase são característicos aí de ter esse tipo de sintoma. Podem ter, algumas ISTs podem apresentar feridas, tá? Por exemplo, a sífilis, muitas pessoas apresentam as feridas, mas nem todas, tá? Então, vai ter lá no órgão genital uma feridinha que depende da IST dói ou não. No caso da sífilis, ela não dói, mas no caso, por exemplo, de herpes, pode doer, tá? Então, a gente vai ter inúmeras ISTs aí que vão apresentar as feridas, tá? A gente vai ter as verrugas, que são proeminências aí da derme da pessoa para expulsar o vírus, mas na verdade não é para expulsar, para ele ir embora, tá? Né? Para contaminar, para infectar mais um pouquinho, tá? E para cada vez mais aquele ciclo ir aumentando no corpo da pessoa. Então, essas verruguinhas elas vão aparecendo e geralmente o HPV é muito comum a gente ter aí as verrugas, tá? E aí elas, dependendo da forma que a pessoa trata, se ela não cuidar, vai criando um movimento de couve-flor, tá? Ele vai aumentando e vai ficando algo bem grande, assim. E aí, claro, se a pessoa estiver no estágio avançado. Em geral, elas não doem, mas elas vão causar incômodo, tá? Ou irritação, coceira, por quê? Elas estão ali no trato genital. Lembrando que algumas ISTs, elas têm características muito singulares, tá? Por exemplo, a sífilis, ela pinta o corpo inteiro como se fosse dengue, dependendo da pessoa. Algumas pessoas têm, outras não, o sintoma, tá? Geralmente, as formas de transmissão mais comuns são pelos fluidos corporais durante o ato sexual, pode ser por transfusão sanguínea, por exemplo, a sífilis e o HIV podem aí serem compartilhados, né, de pessoa a pessoa através de transfusão de sangue, de modo congênito, que é o que a gente já falou, da via placentária, ou durante o parto, ou até na amamentação, tá? Mas geralmente a gente fala congênita no sentido que é ali, naquele momento da gestação, momento específico ali do final da gestação. Então a gente pensa em congênito nesse sentido, tá? E aí a gente vai ter inúmeras coisas, tá? Coisas a gente fala no sentido coisa mesmo, que coisa é tudo, tá? É sintoma, é reação, é um monte de, né, contextos aí. Lembrando que, por exemplo, a gonorreia ela pode causar essa nossa, eu nunca consegui falar isso. Oftalmite neonatal. O que é isso? É uma inflamação no nervo óptico, na região dos olhos, na criancinha quando ela acaba de nascer, tá? Eu não coloco imagens, porque eu não gosto de trabalhar com aquelas imagens, porque aí a gente volta lá na época da ensino de ciências terrorista, que a gente bota as imagens para as pessoas ficar com medo, tá? Mas quem tiver dúvida, procura na internet.
já vai se traumatizar sozinho. É, então, ocorre então, o diagnóstico, ele vai ocorrer com alta frequência na população e tem múltiplas apresentações clínicas, então a gente tem muitos contextos, tá? E aí a gente vai ter a anamnese, que aí a gente vai fazer todo um mapeamento do contexto que aquela pessoa vive, quem é ela, o que ela faz, com quais pessoas ela se relaciona. É como se a gente fosse fazer uma história dela, para a gente entender o nível de vulnerabilidade que ela apresenta, tá? Porque cada pessoa tem um nível de vulnerabilidade dependendo de um fator ou de outro, tá? É feito, claro, um exame físico, que aí vai ver não necessariamente os sintomas, mas ver se a pessoa se está machucada, se está precisando de algum atendimento específico ali, e claro, uma coleta de material biológico para ser enviado para o laboratório. E a gente tem a abordagem sindrômica, que é quando a gente olha todos os aspectos clínicos daquela pessoa, né, para gente classificar esses agentes etiológicos e definir o tratamento sem o apoio do teste laboratorial. Por exemplo, tem médico que faz uma abordagem sindrômica. Ele fala, ó, a pessoa está com isso. Ele olha ó, isso. Não, a pessoa está com isso. Não é mais recomendado isso. Geralmente a gente tem uma abordagem completa. Sindrômica, mas também uma abordagem de exame físico, de anamnese, todo o contexto, para a gente ter uma efetividade maior no tratamento, tá? E claro, existem os testes laboratoriais e os testes rápidos, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre eles. Mas, de um modo geral, tá aí no que a gente quer ver. O teste rápido, ele vai ter mais uma resposta, não necessariamente digamos que é uma resposta imune mais imediata, tá? É um contato mais imediato ali, quando a gente tem é, o corpo começando a reagir. Aí o teste laboratorial ele consegue ver diferentes faixas de tempo, tá? Então, a pessoa, após um tempo, no início, então depende. Às vezes a pessoa faz um teste laboratorial, dá um resultado, mas um teste rápido dá outro. Por quê? Porque eles são complementares, eles não descartam o um ao outro. Então, geralmente, quando dá negativo no teste rápido, a gente repete. E aí, depois de um tempo. Quando dá positivo, a gente já encaminha a pessoa para o laboratório, porque daí a gente já sabe que a pessoa vai ter que fazer esse teste laboratorial para ver se é recente, se não é, qual a carga viral ou bacteriana e assim vai, tá? E aí nos exames, por exemplo, um exame que eu fiz um curso pelo Ministério da Saúde exatamente de sífilis. O exame de sífilis, geralmente vai receber lá o diagnóstico, vai ter assim, ele vai estar escrito o termo concentração. Na verdade, eu acho esse termo meio estranho, mas enfim. Quer dizer que quantas vezes o sangue foi diluído e apresentou uma carga bacteriana considerável. E aí, por exemplo, 1 para 2, 1 para 4, aí vai dobrando. 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, 128, assim vai. Até 256 vai até, eu acho que 512, eu acho que vai até esse tanto, eles fazem até essa diluição. Quanto mais alto for o número de diluições, quer dizer que maior é a carga bacteriana que a pessoa apresenta. Por exemplo, se der 1 para 2, pode ser que a pessoa teve um contato, mas o corpo já reagiu e já tratou. Ou talvez esteja. Geralmente, quando está no início, dá 1 para 4, 1 para 16. Então, depende. Aí você vai ter que fazer todo um contexto, um mapeamento, para a gente entender cada passo. Então, não é tão simples assim. E aí, depois que você tem o resultado, você consegue saber, por exemplo, uma pessoa que está 1 para 256, ela está na fase final? Não, porque a gente tem que entender que a ST ela tem uma curva, tá? Então, provavelmente ela vai estar numa fase inicial partindo para a secundária. Na verdade, a gente já pode considerar que ela está na secundária porque a curva dela vai estar muito alta. E aí a curva dela vai ter uma queda muito brusca, porque daí vai começar a apresentar o quê?
uma fase latente, que aí é a fase onde a bactéria fica quietinha, e aí depois, quando chegar, ela voltar, ela vai chegar atacando, tá? E aí vai para a fase final. Mas a gente vai chegar lá ainda, tá? Então, a gente tem que pensar qual a prevenção. Sempre o uso da camisinha, tá? Em todas as relações, que é sempre o método mais eficaz. Tanto para relação oral, vaginal, anal, qualquer relação, tá? Qualquer tipo de contato aí. E serve, claro, também para evitar a gravidez indesejada, tá? É, então, a gente fala que a camisinha masculina e feminina são retiradas gratuitamente nos postos de saúde, nas unidades de saúde, e todas as unidades de saúde são obrigadas a disponibilizar, tá, o preservativo. E aí a gente vai falar um pouco depois de prevenção combinada, que é como que a gente combina fatores para potencializar a prevenção, diminuir os efeitos quando a pessoa já está contaminada ou infectada, e como a gente faz no pós, tá? Então, essa é uma prevenção combinada, a gente vai juntando inúmeros fatores. Mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que mais de 1 milhão de pessoas adquirem STs no mundo, tá? Diariamente. Então, a IST, desde a mais simples até da mais complexa, tá? Às vezes a pessoa tem vamos dar um exemplo aí. Pode ser uma IST fúngica, é que eu esqueci o nome agora, mas tem uma IST fúngica que é muito comum, que agora na cabeça assim, ó, sumiu. Mas muitas pessoas têm, principalmente mulheres, sempre, e geralmente são curáveis, tá? A maioria das ISTs que as pessoas vão contraindo diariamente, aí se diz, são curáveis, tá? Mas a gente, aí a OMS, em 2013, estimou que 500 milhões adquirem uma das ISTs curáveis a cada ano, tá? E aí a gente vai ter distúrbios emocionais, para adquirir uma IST, pode ter um distúrbio emocional, por causa, né, de lidar com isso, pode ter uma DIP, que é uma doença inflamatória pélvica, pode causar infertilidade, lesão fetal, câncer, aumento de risco de transmissão do HIV, porque dependendo da IST, potencializa a transmissão ou às vezes a infecção da pessoa com HIV, tá? E aí a gente vai falar que existem pessoas com as ISTs que são sintomáticas e assintomáticas. As pessoas que são sintomáticas geralmente buscam tratamento, faz o diagnóstico adequado, tratamento correto, completo e cura-se, dependendo da IST, claro. Que às vezes a pessoa chega ali no tratamento correto e completo, mas a cura ela não vai ter porque depende da IST que a gente está falando. Mas tem pessoas que são assintomáticas, e esse é o problema, porque essas não procuram atendimento, mas pode ser que em algum momento ela seja infectante e tenha sintomas. Aí é o problema, porque vai ser do nada. E aí a carga viral, geralmente, ou bacteriana, vai estar muito alta. A gente fala que algumas ISTs são essencialmente transmitidas por contágio sexual, como a sífilis, gonorreia, cancro mole, tá? As que são frequentemente por contágio sexual, por exemplo, a eu acho que na hora que eu digitar, eu digitei errado ali, não é AIDS, tá? Aí eu ia colocar HIV AIDS, eu acho que saiu só AIDS. Mas a gente tem aí a herpes, a candidíase e tal, outras coisas. E aí a gente também tem algumas que são eventualmente por contágio sexual. Por exemplo, né, amebas e algumas outras coisas meio diferentes aí. Pode acontecer. Eu quando li isso, eu fiquei meio, meu Deus, que bizarro. Mas isso acontece, tá? E aí a gente fala que atualmente a gente tem as 4 STs com maior possibilidade de tratamento, identificação e suporte, que são a hepatite B, C, HIV, AIDS e a sífilis, tá? Agora falando um pouco sobre o HIV, a gente vai falar que o HIV vai atingir diretamente aí as células T auxiliares com essa alta eficiência, tá? Específica da proteína CD4. Então, vai ter um ataque muito direto às células de defesa, tá? Aí tem até a imagenzinha aí, ó, vocês veem o HIV maduro chegando, e aí a gente vai ter
inúmeros processos, como transcriptase reversa, entre outros mecanismos aí genéticos, tá? Daí vai, então, se criar um novo contexto de DNA, e isso vai causar, então, vai trazer uma célula diferenciada, e essa célula, ela vai aumentando e trazendo outras, como é que fala? Outros RNA virais aí que vão se espalhando, tá? E aí a pessoa vai ficando cada vez mais infectada. E aí a gente vai falar que existem três fases, tá? A aguda, que é uma infecção primária, a persistente crônica e a síndrome da imunodeficiência, tá? Lembrando que nem sempre a pessoa que contraiu HIV, ela vai ter AIDS, tá? É que geralmente o processo é muito rápido, mas pode acontecer de a pessoa não ter AIDS, tá? Então, a gente fala que o que define cada etapa é a carga viral, tá? Plasmática, a contagem dessas células CD4 e as manifestações clínicas. Por quê? Quando a gente tem uma maior carga viral e uma contagem de células CD4 muito menor, a gente teve um ataque muito grande, aí a gente vai falar que é uma fase aguda, que daí é quando a carga viral está altíssima. Aí a gente tem as curvas, tá? E aí a gente fala que na fase aguda, são as primeiras semanas da infecção, tem uma intensa replicação viral, e aí a gente vê, então, as células CD4 caindo, porque, lógico, elas vão ser atacadas diretamente, e a pessoa pode ou não apresentar sintomas, esse é o problema, que tem gente que não apresenta sintoma mesmo nessa fase, e certamente a pessoa vai infectar outras nessa fase, se ela tiver contato desprotegido, tá? E aí depois a gente tem uma fase crônica, que aí é quando a carga viral diminui, e aí tem uma latência clínica, uma fase assintomática, que aí a maioria das pessoas são assintomáticas nessa fase, elas não apresentam nada. E aí as células CD4, elas fazem o quê? Começam a aumentar de novo. Só que aí elas ficam medianas, porque elas estão brigando ali, mas estão brigando é, de um modo diferente, né? Ela está tentando se, se fortalecer ali, mas como já está instalado, já fica mais difícil. E aí a gente tem, então, a concentração baixa ou indetectável dessa carga viral. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, me curei. Não, a pessoa só está indetectável, tá? Mas se fizer inúmeros exames aí, a gente consegue ver que a pessoa está, sim, num quadro de infecção, tá? E aí, geralmente, a pessoa fica clinicamente saudável, aí a pessoa acha que não precisa se cuidar. Esse é o problema, tá? E aí, a gente tem o nível mais complicado aí, que é quando chega na síndrome da imunodeficiência. Que aí a gente tem um extermínio da célula CD4, e aí a gente tem um alto nível circulante, tá? E aí começam outras infecções se instalar no corpo da pessoa. Então, a gente tem, por exemplo, hepatite ou outras ISTs que se aproveitam para se instalar, porque não tem mecanismo de defesa ali que está conseguindo proteger alguma coisa, então eles vão entrando, vão se divertindo ali, e a pessoa vai ficando cada vez mais comprometida no sentido da qualidade de vida dela, tá? Por isso que tem que ser feito um tratamento, para que não tenha esse alto nível do vírus circulante, ele seja esse nível seja controlado, e aí a pessoa consegue ter uma manutenção da célula CD4 de novo, tá? E aí a gente fala que tem um tempo de progressão da AIDS, tá? Tem pessoas que em menos de 3 anos tem uma progressão aí para AIDS muito rapidamente, tá? Só 5% dessas pessoas. 15% não progridem por mais de 10 anos, tá? Por exemplo, 80% já vai demorar entre 8 e 10 anos aí para a gente ter essa manifestação, tá? Então, a gente diz que a pessoa não morre de AIDS, mas sim por causa da AIDS. A pessoa não vai morrer de AIDS, a pessoa não vai morrer porque ela tem uma síndrome de imunodeficiência, ela vai morrer
porque a imunodeficiência vai causar um problema grave no sentido que outras infecções oportunistas vão aparecer no corpo dela, tá? Então, isso é muito importante da gente mencionar. E aí a gente vai falar sobre as formas de transmissão. Como que se transmite aí o HIV? Claro, a gente tem fatores biológicos e também comportamentais. Se uma pessoa, lógico, que, assim, cada transmissão ela tem um contexto biológico muito específico, depende das duas pessoas que a gente está vendo. Mas claro que se uma pessoa fizer sexo desprotegido com 5 pessoas diferentes na semana, de modo desprotegido, e a pessoa que faz sexo desprotegido com uma pessoa por mês, a gente tem uma diferença comportamental. A gente tem, claro, aqui, na pessoa que faz 5 numa semana de modo desprotegido, uma grande possibilidade de infecção, tá? Então, a gente tem esses fatores muito importantes de a gente pensar, tá? Lembrando que se a pessoa quiser fazer 10 pessoas na semana de modo protegido, aí tá tranquilo, porque elas estão protegidas de fato, praticando tanto sexo oral na vaginal protegido, não tem muito que pode acontecer? Pode, mas as possibilidades são muito menores, tá? É, características biológicas, então, por exemplo, a concentração no fluido biológico, então, o inóculo viral, por exemplo, às vezes a pessoa está com uma carga viral altíssima, ela vai infectar a outra muito mais fácil, às vezes está baixa, então a possibilidade diminui bastante. A integridade e a vulnerabilidade da mucosa, se a pessoa, por exemplo, está ali com o trato vaginal ou anal muito danificado, ou se não tiver íntegro, há uma maior possibilidade, porque a gente tem a troca sanguínea aí, tá? A gente tem a duração da exposição, por exemplo, uma coisa é a exposição durante 5 minutos, uma coisa é uma exposição durante 1 hora, tá? Que provavelmente uma exposição durante 5 minutos nem sempre causa uma diferença na integridade tão considerável. Agora, uma de 1 hora já é um outro fator, tá? E a gente também tem o tipo de amostra viral transmitida, a gente tem o background genético, a gente tem inúmeros fatores aí que são consideráveis, tá? Então, a gente fala que indivíduos com múltiplos parceiros sexuais, que não usam preservativo, compartilha seringa, objeto, é um grupo de risco, tá? É uma vulnerabilidade. Por exemplo, a relação sexual desprotegida, claro, é a maneira mais importante de transmissão no mundo, mais importante, mais comum, tá? É uma via natural de infecção, porque o vírus já usa desse método, porque ele sabe que é o mais, ele sabe, né, que é o mais efetivo. Então, a gente tem aí o risco de infecção que vai variar de acordo com essas coisas que a gente falou. Pode ser parental, tá? Pela inoculação do sangue contaminado ou infectado por transfusão, compartilhamento de seringas. E aí a gente tem alguns mecanismos aí para tentar combater isso que acontece, tá? A gente tem de mãe para filho, então, uma transmissão aí vertical, tá? Que se a mãe não diminuir a carga viral durante a gestação, fica complicado no sentido que o filho fica comprometido com a alta possibilidade de contrair essa IST, tá bom? Mas quando a mãe cuida, esse nível ele vai ficando cada vez, essa possibilidade cada vez menor, tá? Aí ele fala assim, ó, que na ausência de qualquer intervenção terapêutica, o risco de transmissão ocorre de 15 a 30%. Então, quando tem intervenção terapêutica, esse risco chega a praticamente zero, tá? Então, a gente pensa também no modo ocupacional, por exemplo, um enfermeiro está muito mais exposto do que, deixa eu pensar, do que um engenheiro, talvez. O médico está mais exposto do que o administrador. O professor muitas vezes está mais exposto do que alguma outra profissão também, porque o contato ali com os alunos, às vezes o aluno se machuca e o professor vai para ajudar, coloca a mão. Recomendo, gente, não é questão de não querer ajudar. Uma pessoa se machucou, chame o socorro. Se você conseguir fazer qualquer socorro, sempre protegido. Amarra
uma blusa, faz qualquer coisa. Por quê? Às vezes, na ânsia de ajudar, a gente pode acabar se prejudicando. E isso é importante para a gente entender que, mas quem vai se prejudicar sou eu. Tá, mas aí você se prejudica, e aí a gente entender que é um ciclo, que existem outras pessoas e outras, então, muito cuidado, tá? Sempre. E a gente fala de prevenção e controle, tá? Então, esclarecer as pessoas sobre como isso acontece, como que a gente incentivar, tá? O uso do preservativo, tanto masculino como feminino, a gente tem inúmeras coisas que a gente vai falar mais à frente, né? Inclusive adotar atitudes um pouco diferentes dependendo dos contextos, tá? E a gente vai falar sobre a terminologia, tá? Não se usa mais o termo coquetel, porque geralmente agora são 2 ou 3 comprimidos, então a gente não pode falar que estão mais num coquetel, sem contar que é um termo pejorativo, tá? Vírus do HIV é redundante, então não se usa, usa-se HIV. Não é contaminado, mas sim infectado pelo HIV. Não existe teste da AIDS, existe o teste para presença, teste GG e IgM tem nomes específicos, tá? Grupo, por exemplo, essa pessoa é grupo de risco, mas depende, o termo, antigamente se usava CPT, mas depende muito do termo, a gente tem que tomar cuidado. Então a gente vai falar, por exemplo, esse é um grupo vulnerável, é um termo melhor. Soro positivo é o termo mais, para mim, que não faz sentido. Por quê? O que é soro positivo? Soro positivo para o quê? Então, a gente usa o termo HIV positivo, tá? Aqui a gente está falando especificamente do HIV. Fica nos eufemismos, usar o termo DST, os disfemismos, a contaminação é contaminação por HIV, é infecção, e assim vai, tá? A gente vai ter algumas populações que são chaves aí, tá? As populações gays e homens que fazem sexo com homens são um grupo muito considerável. Por quê? Pela prática do sexo anal, tá? Que é, claro, já foi comprovado que é uma das vias de maior infecção que a gente tem é o sexo anal, tá? Lembrando que isso não quer dizer que os gays ou homens que fazem sexo com homens são o grupo com maior taxa de infecção por ISTs, na verdade não são, tá? Mas são um grupo que podem estar mais expostos, eles são mais vulneráveis. Trabalhadores do sexo, claro. Pessoas privadas de liberdade por inúmeros fatores aí que a gente tem, são populações que tem que tomar cuidado, ainda mais porque vai disseminando as ISTs nesses contextos. Pessoas trans, tá? Pela questão da vulnerabilidade social que a gente tem hoje, tá? Muitas pessoas trans são muito jogadas às margens, muitas vezes, então isso causa um problema muito grande, porque cria-se um contexto muito difícil para essas pessoas se cuidarem, né, se prevenirem das ISTs. Pessoas que usam álcool e outras drogas, claro, porque um fator está sempre ligado com o outro, e a pessoa que usa droga pode compartilhar seringa, essas coisas, então é um grupo, uma população chave, tá? E aí a gente tem populações prioritárias, tá? A gente tem população negra, principalmente pela questão da vulnerabilidade social, os lugares onde se vive, a gente tem ainda muita questão do racismo, então isso traz inúmeras discussões que a gente vai pensar aí que essas pessoas estão mais distantes, algumas vezes, da possibilidade da prevenção de outras coisas, tá? Os jovens, claro, muitas vezes pela irresponsabilidade ou pela falta de acesso, tá? Algumas vezes. Os indígenas, porque são um grupo separado aí, tá? E aí isso causa às vezes é difícil chegar, às vezes é difícil o contato, é um grupo muito específico, tá? E as pessoas em situação de rua, claro, que a gente não precisa nem falar, que são pessoas prioritárias no sentido que elas estão ali extremamente vulneráveis. E a gente fala que HIV/AIDS no Brasil, de 2007 a 2018, a gente teve 247.795 casos, tá?
A gente tem que de pessoas de 15 a 29 anos, a maioria são homens e a minoria mulheres, tá? Eu só não entendo, eu acho que só não entendi direito o masculino e feminino, talvez são pessoas que não se identificaram com nenhum dos gêneros, por isso que a conta é, não fecha necessariamente, tá? Então pode ser que algumas pessoas não identificaram o gênero, tá? Lembrando que a maior categoria de exposição foi a sexual, praticamente 96% dos casos. Agora, falando sobre gestantes no Brasil, a gente teve 2007 a 2017, 87 mil casos, um número muito alto. E a gente tem que, de 15 a 29 anos, a gente tem 46% dessas pessoas, tá? Muito se coloca que a escolaridade dessas pessoas e raça e cor, foi, de 2000 a 2018, foi negra e parda, na maioria dos casos, tá? Isso a gente está usando dados oficiais, tá? Não, aqui não há uma contextualização acadêmica dos termos, tá? O dado bruto, ok? E a gente tem aí que a maioria foi cursou até a quinta série do ensino médio. A quinta série é o ensino médio, desculpa, tá? E aí a gente tem a questão da prevenção combinada. Que é a prevenção combinada? Quando a gente traz intervenções biomédicas intervenções dos centros de tratamento e questões estruturais. Por exemplo, intervenção biomédica clássica, que é a barreira, por exemplo, que a gente usa aí o preservativo, e a gente tem eles usam o termo TTP, mas eu vou dizer para vocês que é a prevenção medicamentosa, para ficar mais fácil, que seria o PrEP e PEP, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí a gente tem a intervenção dos centros, que é fazer as pessoas aderirem ali, a serem acolhidas, ter o aconselhamento, tá? E as questões estruturais, que é dar informação, o SUS se fortalecer, quebrar desigualdades e trazer normas e marcos legais, tá? Isso é uma prevenção combinada. São inúmeros fatores que vão trazer uma efetividade, tá? A gente vai falar um pouco também sobre agora na verdade, alguns métodos de barreira, tá? Por exemplo, barreira física ao vírus, então impede o contato com o fluido, então preservativo masculino, feminino. Aí tem o termo circuncisão masculina. Eles colocam isso como uma intervenção biomédica, mas eu não acredito necessariamente que seja uma barreira biomédica, porque tem inúmeros fatores que a gente poderia discutir aí, tá? Mas aí a gente tem os métodos antirretrovirais, tá? Então a gente pensa no preservativo como barreira e os métodos antirretrovirais, como tratamento para todas as pessoas, tá? Que é o TTP, que seria a profilaxia pós-exposição e pré-exposição e a imunização, tá? Dependendo da IST, a gente tem uma imunização, dependendo, a gente não tem, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de barreira. A gente tem aí que o preservativo feminino, o uso é apenas de 5%, tá? É muito baixo. A gente geralmente não, se coloca antes da relação sexual, tá? Tem um tempo se coloca antes para que a pessoa se adapte, tem uma maior sensibilidade, tá? E tem que, lógico, a iniciativa da mulher, porque geralmente esse preservativo é muito difícil alguém conseguir colocar sem ser a própria pessoa, porque é o próprio corpo, a pessoa entende melhor. É possível, mas é mais difícil, tá? Mas aí a pessoa sozinha ela consegue colocar e ela coloca antes da relação para evitar nenhum desconforto depois. E o preservativo masculino, que a gente tem de látex, a gente tem de muitas coisas aí. O benefício é que ele tem baixo custo, é uma de fácil utilização e tem diferentes circunferências, tá? E aí temos as profilaxias que a gente vai falar agora. Para quem nunca ouviu falar da profilaxia pós-exposição, que é PEP, é quando a pessoa ela entrou em contato com uma IST, tá? E
Por exemplo, eu entrei em contato com uma pessoa desconhecida, não sei se essa pessoa tem um BST ou não, e aí fiquei com medo. Você tem até 72 horas para chegar no posto, explicar a situação e você tomar a medicação. Começar com a medicação. Porque daí até em 72 horas a gente consegue reverter o quadro e não deixar que o vírus nem a bactéria se instale ali, tá? A gente evita que isso aconteça. Lembrando que a gente vai ter aí esses remedinhos, né, antirretrovirais, que eles vão combater o vírus antes dele chegar em qualquer momento de invadir as células, tá? E aí a gente tem lembrando que o PEP, gente, é muito comum, muitas pessoas usam, tá? Principalmente você quando você trabalha na área de saúde. Eu já tive que tomar PEP porque eu entrei em contato com sangue contaminado sem querer, porque eu cheguei, não sei o que, botei a mão e eu sabia que a pessoa tinha uma EST em tratamento, e ela estava no momento ainda infectante, aí você bota a mão na pessoa e fala, ai meu Deus. Então aí você vai e já toma o PEP, por quê? Você fica garantido que você não vai ter nenhum sintoma depois, ou melhor, você não vai ter o desenvolvimento daquela IST. E realmente, você toma os remédios lá durante 30 dias, e aí você repete vários exames para ter certeza. Mas a possibilidade de infecção ou de contaminação é muito pequena, porque você já está criando uma barreira antes do vírus começar a se instalar ou a bactéria começar ali a atacar, tá? E aí a gente tem a profilaxia pré-exposição, que aí a gente tem que pensar que é antes da exposição acontecer. Por exemplo, vou viajar para um lugar onde o nível de ST é muito alto e as pessoas têm baixa prevenção. Por exemplo, assim, vamos pensar em algum grupo específico da África que tem, as pessoas têm desnutrição, as STs são muito comuns, um grupo muito específico ali, onde as pessoas realmente elas têm uma situação muito difícil. Então, geralmente, se toma o PrEP para ir para esse tipo de viagem. Por exemplo, geralmente quando o pessoal faz aquelas viagens, né, missões, né, humanitárias, as pessoas tomam PrEP para ficar o tanto de semanas aí, por exemplo, para ficar lá 15 dias, para evitar qualquer tipo de, se mesmo tiver contato, a pessoa está protegida, tá? Digamos assim que é uma prevenção temporária, tá? É uma barreira temporária, que ela vai ter tempo para passar. Mas nem todo mundo, tá? E o PrEP é muito utilizado em pessoas quando tem casais que um é HIV positivo, o outro é HIV negativo. Então, por exemplo, a pessoa que é HIV negativa não ter nenhuma chance de ser infectada, ela toma PrEP. Então, né, o positivo, se trata, se cuida para que a carga viral não aumente, e o outro cria uma barreira, que se caso algum momento isso descompassar, acontecer algum problema, aí as pessoas, a pessoa está protegida. Lembrando que algumas pessoas fazem uso do PrEP, nenhuma dessas situações. Tem pessoas que optam pelo PrEP. Eu sou um pouco contra nesse sentido, porque muitas pessoas elas deixam de utilizar o preservativo e elas deixam o preservativo de lado para querer usar o PrEP. Mas lembrando, PrEP vai ser efetivo mesmo para HIV, não para outras ISTs de uma maneira específica, tá? Então, PrEP é apenas para os grupos específicos. Não adianta querer substituir o preservativo, que não vai adiantar. E aí a gente tem algumas ISTs que a gente tem imunização, tá? Como para hepatite B e para o HPV, tá bom? E aí a gente tem a questão da prevenção combinada, que é o que eu falei. Por exemplo, tratar todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, testagem regular, PEP, PrEP, prevenir a transmissão vertical, redução de danos. Por exemplo, a pessoa utiliza droga,
injetável, então vamos dar um material descartável para ela. Já que ela está utilizando, pelo menos é descartável, tá? Ah, só lembrando, as perguntas que vocês colocaram, eu vou responder no final, tá? Diagnosticar e tratar pessoas com HIV, enfim, a gente tem inúmeros fatores aí para a gente fazer uma prevenção combinada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a sífilis, tá? Que a sífilis é muito importante, prestem muita atenção, porque ela é uma ST em grande disseminação, tá? A gente tem a sífilis aí ainda numa ascensão, numa curva muito grande no Brasil, então, cuidado, principalmente no ambiente universitário. Muito cuidado, porque muitas vezes isso é muito ruim. Eu não sei se durante a pandemia as curvas diminuíram ou não, mas é um estudo que a gente pode pensar, né? As pessoas, certamente alguém vai fazer um estudo sobre isso. A gente tem pesquisador para fazer tudo que a gente imagina. Então, algum estudo vai ser feito em relação à pandemia e essas curvas aí das ESPs. Espero que a curva tenha diminuído, mas mesmo assim, ela é tão fácil contaminação, a sífilis, que é perigoso mesmo assim. E a gente tem três fases principais. Geralmente a ferida, tá? Que é uma ferida indolor, mas que incomoda um pouquinho, porque ela é uma proeminência aí, né? Na verdade não é nem é tipo uma erupção cutânea, tá? Ah, não, a erupção cutânea é da segunda fase, desculpa, é como se fosse uma depressãozinha aí da derme, tá? E isso vai causar um desconforto. A gente tem a segunda fase, que é a erupção cutânea, que aí a pessoa tem, o corpo pinta todo e muitas vezes dá muitas feridinhas pelo corpo. E o estágio 3, que é o estágio que afeta os órgãos. Aí já é o estágio final. Mas aí a gente vai ver que durante esses estágios aí a gente tem uma fase latente, tá? Então, por exemplo, de 3 a 90 dias, a gente tem o estágio 1. Lembrando que isso não é regra, tá? Não é regra mesmo, é só uma média. No estágio 2, a gente tem de 4 a 10 semanas depois do estágio inicial da infecção. E aí a gente tem o estágio 3, que é de 3 a 5 anos. Então a gente fala, mas peraí, a conta não fecha. Por que não fecha? Porque geralmente, do estágio 2 para o 3, a gente tem uma fase latente, que a gente vai ver agora, tá? Agora não, daqui a pouquinho. Então a gente fala que é uma IST curável e exclusiva do ser humano, causada pelo Treponema pallidum, tá? Ele é muito espertinho, ela é muito espertinha essa bactéria aí, porque ela é muito rápida, tá? E ela atinge lugares muito específicos. E aí vai trazer inúmeras manifestações clínicas. E de diferentes formas, dependendo de cada pessoa, tá? E aí a gente tem, então, as 4 fases importantes, né? Primária, secundária, fase latente e a fase terciária. Lembrando que sempre no estágio primário e secundário, a gente tem uma grande possibilidade de transmissão, porque é na hora que a carga bacteriana está muito alta, tá? E qual é a forma de transmissão? Claro, sexo desprotegido ou transmissão vertical. Quais são os sintomas, então? Como a gente já falou, na primária, a ferida, geralmente única, que ela não é dolorida, tá? Ela pode aparecer no pênis, na vulva, na vagina, no colo uterino, no ânus, na boca e outros locais que tem a pele, tá? Principalmente na parte genital. E ela geralmente aparece de 10 a 90 dias após o contágio. E ela é rica em bactérias. Por que ela normalmente ela incomoda, mas nem tanto as pessoas? Como ela não dói, tá tudo bem. Só que ali tá cheio de bactérias. E isso vai aumentando, tá? Geralmente não dói, não coça, não arde, não tem pulso. Ela é apenas uma depressãozinha da derme, tá? E aí geralmente tem uns carocinhos que ficam na íngua. E aí a gente tem a sífilis secundária, que aí a ferida já fechou, já não tem mais, porém começa a manchar o corpo todo. E ali, a palma da mão, a planta do pé, a gente tem ali algumas feridas ricas em bactérias, ricas, ricas, ricas. Então a gente tem pessoas que têm feridas muito marcantes, mas tem pessoa que é como se tivesse dengue. Não dá nenhuma feridinha para fora,
só, tipo, pinta o corpo. E não tem nenhuma manifestação de erupção cutânea, tá? E aí a gente tem febre, mal-estar, dor de cabeça. Muitas pessoas confundem com dengue, tá? Mas nem sempre é dengue. Sífilis latente, ou fase assintomática. Aí é quando a carga bacteriana diminuiu, ela está mais quietinha, a pessoa já não tem sinal, não tem sintoma, acha que está tudo bem. Aí é o problema. Porque daí ela fica lá. Só que ela acaba contaminando outras pessoas. E aí é a questão, né? Então, ela é dividida em latente recente, que é menos de 2 anos de infecção, e a latente tardia, que é mais de 2 anos de infecção. E aí a duração é variável, tá? Podendo ser interrompido, então, por causa da terceira fase que surge, e ela surge destruindo de uma vez. Ela é muito complexa, a terceira fase, tá? Então, a fase terciária ela pode surgir de 2 a 40 anos depois do início da infecção. Olha só. Então, uma pessoa que nunca fez um teste rápido pode ter a sífilis a vida inteira e não saber. Então, por isso que é importante sempre fazer o teste rápido e sempre fazer exame de sangue, tá? Para ter certeza que realmente não tem uma manifestação aí. Então, por exemplo, uma recomendação sempre é chegar ao médico do posto e falar, olha, eu quero fazer uma bateria de exames e quero que você né, peça para mim o exame de sangue das ISTs, que aí não é só o teste rápido, mas também você vê ali se você já teve contato alguma vez ou outra, como é que é, enfim, né? A gente vê de inúmeras formas, de inúmeros ângulos, tá? E geralmente, claro, vai ter sinais e sintomas. Geralmente a pessoa tem lesão cutânea, óssea, cardiovascular, neurológica e, por final, muitas vezes, quando está muito alto, ela pode ser levada à morte. Então, pensem em algumas pessoas que provavelmente já foram a óbito por causa da sífilis e não sabiam, tá? E aí a gente tem o diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Teste rápido e exame de sangue. Então, o teste rápido, gente, ele é acessível em todos os centros de testagem e aconselhamento e postos de saúde específicos, tá? Geralmente as UBSs, né, que é Unidade Básica de Saúde, ou PSF, elas já são preparadas para atender para o teste rápido, tá? Então procurem sempre um posto de saúde para fazer os testes rápidos. Geralmente já façam uns 4, tá? E aí você vai lá, faz os 4 testes, e aí em 30 minutos você tem geralmente o resultado. Pode ser até antes, tá? Sem precisar de uma grande estrutura laboratorial. Lembrando que é gratuito e é muito importante de ser feito. Quem já teve sífilis uma vez, não testa novamente com teste rápido, apenas com exame de sangue. Por quê? Uma pessoa que já teve sífilis uma vez vai ficar marcado, né? A gente diz que é uma cicatriz sorológica, né? A gente diz que é uma cicatriz aí que vai ficar no sistema imune para sempre. E aí, a pessoa vai ficar fazendo teste rápido e vai ficar dando positivo. Só que quando ela fizer o exame de sangue, a carga bacteriana dela vai ser sempre muito baixa. Sempre, na verdade, praticamente indetectável. É 1 para 2, tá? Pode ser até 1 para 4. E geralmente é 1 para 2, mas pode acontecer até caso de algumas pessoas que torna-se indetectável, zero, tá? Mas não é tão comum. No caso, então, dos testes positivos, é coletado o sangue e enviado para o teste não treponêmico, tá? E daí a gente não vai ver o número de treponema, a gente vai ver outros quesitos, tá? E em caso de gestante, vai ser feito, então, o tratamento vai ser iniciado com apenas o teste positivo, não precisa aguardar o segundo resultado, tá? Então, a pessoa tem que ser mais rápida no tratamento. Lembrando que o tratamento é feito com penicilina, benzatina, tá? E que ela pode ser não, né? Ela é injetável, tá? Então, a pessoa vai tomar lá a penicilina em 1.200.000 microlitros em cada nádega, dependendo da fase. Apenas uma dose, apenas uma vez, ou dependendo aí do quadro, de todo o mapeamento, 3 doses, tá? Então,
3 doses não, serão 6, né? Porque são 2 cada vez, então seriam 3 semanas. E pode ser substituído também por azitromicina, tá? Geralmente eles não fazem isso porque a penicilina é mais rápida, mas pode ser substituído também por azitromicina, dependendo do contexto, tá? E a prevenção, claro, a gente está repetindo, é sempre o preservativo e o acompanhamento pré-natal aí das mulheres grávidas. E aí a gente tem a sífilis congênita, tá? Que é a transmissão vertical, que é o que a gente já falou, que aí a mulher se trata, e a pessoa que tem parceria sexual com ela, as duas pessoas se tratam para que uma não fique reinfectando a outra, ou melhor, recontaminando, né? Contaminando novamente a outra, e aí cessou, as duas pessoas se tratarem, certamente isso vai ficar mais tranquilo. Por quê? Porque aí a gestante vai ser testada no primeiro trimestre, no terceiro e no momento do parto. Na hora que ela estiver lá, a gente vai ser testado por quê? Porque a gente vai conseguir ver se realmente não vai ter um perigo, tá? E quais são os sintomas? Os sintomas, infelizmente, vão ser na criança, tá? Pode ser durante ou após os 2 primeiros anos da vida da criança. A pessoa pode ter, a mãe pode ter um aborto espontâneo, ou a criança pode nascer prematura, com uma formação, surdez, cegueira, deficiência intelectual ou morte ao nascer, tá? E o diagnóstico, tá, gente, o termo tá aí, deficiência mental, desculpa, tá equivocado, é deficiência intelectual, tá? Então, deve-se avaliar, então, a história clínica dessa mãe, né, para que a criança tenha uma efetividade, tá? Hepatite B e C. Essas aqui são um pouco mais distantes da gente no sentido que não se ouve falar muito, mas são complicadas, tá? Mas o lado bom é que a hepatite B a gente tem a vacina, tá? Geralmente a hepatite B e C, ela pode ser transmitida por compartilhamento de objeto contaminado, como lâmina de barbear, escova de dente, alicate de unha, instrumento para uso de droga, piercing, inúmeras coisas e, claro, também o contato sexual, tá? Por isso que a gente tem que esterilizar as coisas, tá? Se usa uma coisa, esteriliza. Somente nesse procedimento cirúrgico, odontológico, hemodiálise, de inúmeras formas, tá? A questão da biossegurança é muito importante. Lembrando que a transmissão da hepatite B se estende de 2 a 3 semanas antes dos sintomas até o término da doença. Se caso cronificar, a pessoa continua transmitindo hepatite B, tá? Que ela pode se cronificar. E no caso da hepatite C, ela se estende de 1 semana antes dos sintomas, até que não se tenha mais carga viral detectável. E no caso de cronificar, a pessoa também permanece transmitindo hepatite C, tá? Quais são os sintomas? Gente, sintoma é muito engraçado, que, por exemplo, cansaço, febre, tontura, dor, pode ser uma gripe que seja, mas aí a gente tem que ver melhor para ver o que está acontecendo. Mas, por exemplo, icterícia, talvez seja um sintoma mais específico. Enjoo e vômito, não é muito comum. Então, assim, a gente tem aí algumas coisas que dependem muito. Então, a gente tem que fazer sempre estando com os exames em dia sempre é importante. Qual é o tratamento? No caso, eu coloco esse tratamento, mas tem o teste rápido, e aí depois que é feito o diagnóstico, o que vai acontecer? No caso da hepatite B, a doença aguda não é tratada. E no caso da hepatite C, ela vai ser tratada e tende a se evoluir para a cura. Por que a gente tem a vacina da hepatite B? Porque fica assim, mais fácil prevenir do que remediar, né? Então, a gente tem a prevenção. Então, confiram a carteirinha também de vocês e dos familiares se a vacina de hepatite B está em dia, tá? E da hepatite C, dá para se tratar de certa forma, tá? Então, a hepatite B e C crônica, existem alguns critérios de tratamento, medicamento, mas lembrando que fica mais difícil, porque a pessoa vai ter
e isso geralmente para o resto da vida, tá? E aí a gente está falando das quatro principais, mas a gente tem que lembrar que uma é emergente, é considerada muito atual, o HPV, tá? A gente fala que o condiloma acuminado, que é o HPV, são as verruguinhas, tá? O HPV está numa ascensão muito grande e é muito comum em inúmeros contextos. Muitas mulheres acabam manifestando os sintomas do HPV porque nas mulheres é mais comum e é mais sofrido, porque como é interno, a hora que vai perceber já está muito prominente, já está muito difícil, já está dolorido, aí você tem que passar o ácido e é um pouco sofrido, tá? No caso dos meninos, como é na glande, geralmente, na parte, na região genital como um todo, já dá para perceber de início. Então acaba sendo o tratamento um pouco mais rápido, tá? E um pouco menos doloroso. Então, pode aparecer na garganta e na boca também. Tudo tem que ser tratado. Por quê? As verrugas têm mais vírus, aí vai aumentando, tá? E claro que as pessoas podem ser infectadas pelo vírus sem ter sintomas. Você pode ser infectado por alguém que não tenha sintoma nenhum, tá? E tem que tomar muito cuidado com isso. Formas de contágio, claro, via sexual, contato da boca com a região genital, da região genital com a região genital e até da mão com a região genital. Por quê? Fica por alguns instantes ali, ainda, né? Eu não sei se a gente usa o termo vivo, porque a gente não chega no consenso se vírus é vivo, não é, enfim, entra numa discussão toda, mas enfim, ele fica lá ativo ainda, aquele vírus na mão da pessoa, na hora que ela colocar a mão na boca, por exemplo, ou na região genital dela. Então aí é uma complicação. Lembrando que nem sempre precisa ter verrugas, tá? Pode ser, a gente pode ser infectado ou infectar sem nenhum sintoma. E claro que isso pode também ser transmitido para o bebê. Mas para ser transmitido pelo bebê, geralmente é no parto. Por quê? Porque é quando o nenê vai passar pelo trato genital que tem a ferida. E aí ele é infectado nesse movimento, tá? E claro, na presença de qualquer sinal ou sintoma, a gente tem que procurar o tratamento. E a vacina, tá? A gente fala muito da questão da vacina, porque prevenir é sempre mais efetivo do que remediar. Quando a gente tem essa opção, prevenir é muito melhor. E aí a gente tem inúmeras vacinas, tem que hoje é quadrivalente para 4 tipos, mas lembrando que HPV tem vários tipos, tá? A gente tem a quadrivalente, a bivalente, enfim. Depois vocês estudem melhor sobre a HPV, porque é importante vocês conhecerem sobre o HPV, principalmente as meninas, porque os sintomas são mais comuns nas mulheres, tá? Mas isso não quer dizer que os homens também não têm. E aí a gente entra naquela questão. Qual a importância da educação sexual nesse contexto? A gente conhecer e orientar as pessoas sobre os métodos de prevenção, explicitar as formas de tratamento, incentivar as pessoas a lidarem com as ISTs e com as outras pessoas. Então, assim, a educação sexual, quem fez o minicurso da tarde, consegue ter muito claro. Agora, quando eu falo na educação sexual, consegue ter muito nítido a importância desse tema de hoje, como agir. Quem não assistiu, mesmo assim não tem problema. Por quê? Você tem que entender que a educação sexual não é só a questão das ISTs em si, mas discutir sobre vulnerabilidade, sobre corpo, sobre higiene, sobre limites, respeito. Tudo isso faz parte da educação sexual. Então, quando a gente entende essas coisas, fica assim, muito mais fácil para combater essa grande curva das ISTs. A gente segura essa curva das ISTs com a prevenção combinada. Mas para a prevenção combinada acontecer, a educação sexual tem que ser efetiva. A educação sexual formal e até informal, tá? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso, tá?
Provavelmente a gente vai. Eu falei assim, eu não vou falar muito sobre educação sexual, porque com as perguntas eu tinha certeza que a gente ia esmiuçar esse tema. E aí agora eu vou dar uma lida nas perguntas e a gente vai discutir um pouquinho sobre, tá? Peraí, vamos lá. A gente tem bastante pergunta. Eu não consigo ver as outras, tá? Mais para cima, mas aqui começa pela da Isabel. Lucas, me preocupo muito com as crianças que, ao utilizarem banheiros públicos ou mesmo da escola, não têm o costume de forrar o assento sanitário. Pelo menos a maioria não aprende dessa maneira. Algumas DSTs podem ser transmitidas através do contato genital com a privada? Sim, tá? É muito importante que a gente pense que as DSTs podem ser transmitidas por é, superfícies, tá? Então, muito cuidado ao utilizar banheiros, tá? Toda vez que for utilizar o banheiro, muita cautela, tá? Sempre recomendo, sempre, ter lá, costume agora com a pandemia, sempre ter o álcool 70, ou nem se for, pode ser um negocinho pequenininho de álcool 70 na bolsa, chega lá, pega o papel higiênico, passa na região onde você vai sentar ali, que é muito mais seguro, tá? O problema, claro, são as crianças. E aí, como a gente faz? Primeiro, o banheiro sempre tem que ser muito bem higienizado, e no caso dessas crianças, é, ensinar a educação sexual é isso, é mostrar para elas como as coisas são, como elas podem acontecer, e geralmente não deixar criança utilizar banheiros públicos sozinha, tá? Se for criança, sempre acompanhar e ir mostrando e ensinando, tá? Então, isso é muito importante. Porque, por exemplo, entre crianças é muito difícil a questão da contaminação por ISTs, tá? Pode acontecer se alguma criança, às vezes, tem, por algum fator, às vezes, congênito, alguma coisa, mas geralmente as crianças elas passam por um tratamento. Mas às vezes pode acontecer de uma criança não estar no tratamento adequado e estar infectante ou contaminante. E aí ela vai passar para outra criança. Mas como é que fala? É um movimento muito difícil de acontecer. A Kimberly. Lucas, sobre as novas STs que estão surgindo por conta do estupro de cadáveres, onde os abusadores acabam transmitindo bactérias para suas parceiras. Então, aí a gente tem algumas ISTs que são superbactérias, tá? E aí, as superbactérias, elas podem se apresentar de formas que a gente não conhece. Algumas, por exemplo, são superbactérias aí, na verdade, a gente não fala necessariamente que é uma IST, mas sim a transmissão de uma bactéria, geralmente, né, que está ali naquele corpo em decomposição ali, e isso ele vai ficar alocado no corpo da pessoa. E aí, através da troca de fluidos sempre vai acabar trocando bactéria, vírus. Então, pode ser que nesse momento a gente tenha essa contaminação. E isso é uma discussão muito difícil, porque traz, às vezes, bactérias que a gente, às vezes, conhece, às vezes desconhece, e talvez até as que a gente conhece, a gente não conhece qual o efeito dela, de que maneira, pela via sexual, ela vai ser abordada. Então, isso é um assunto muito complicado ainda, no sentido que a gente precisa ainda estudar um pouco melhor sobre como essas superbactérias, por exemplo, elas são passadas, né, de cadáveres para pessoas, né? Mas eu acredito sim que é esse alocamento, né, da bactéria no corpo dessa pessoa, e aí ela vai aumentando, e aí pelos fluidos provavelmente acaba passando para outra pessoa, tá? Todos nós sabemos que a maioria dos homens não tem uma higiene sexual diária. Sabendo disso, qual seria a diferença em porcentagem da incidência de fungos e bactérias entre homens e mulheres? Olha, não tenho esse dado aqui agora, mas eu acredito sim que a porcentagem de homens, né, com essa incidência fúngica e bacteriana seja muito maior do que a das mulheres. É, embora a gente tem que pensar que a mulher ela tem que ter um cuidado especial, mesmo que ela tenha uma higiene diária, ela tem que ter uma higiene adequada. Por quê? Por ser algo interno, é muito mais complicado a manutenção.
Então, a gente tem que pensar que depende muito, por exemplo, às vezes da IST, eu estou falando, por exemplo, é que eu não consigo lembrar agora. Ela veio na minha cabeça várias vezes aqui a IST fúngica, mas ela tá passando. Por exemplo, muitas mulheres têm essa IST fúngica e poucos homens têm. Mas geralmente as mulheres têm mais, não pela falta necessariamente da higiene, mas por ser interno, muitas mulheres acabam percebendo depois e muitas não tratam. Então aí é uma linha muito tênue, depende de onde a gente está olhando, tá? Mas assim, uma porcentagem eu não tenho, depende, a porcentagem acerca de qual, às vezes, IST, depende muito, tá? Eu acredito que haja ainda um tabu em praticar o sexo oral com preservativo. Uma vez eu vi uma discussão no grupo de Facebook e muitas pessoas assumiram com toda certeza que não usavam o mesmo na hora do sexo oral. Eu percebi muito preconceito também. Fora uma questão de se sentir pressionado pelo parceiro, uma questão ixi, calma aí, eu me perdi. Fora uma questão de se sentir pressionado pelo parceiro, pelo meio social também. O que você acha sobre esse preconceito? Se ele vem diminuindo, se é muito grande mesmo, quais as alternativas? Tá. E obrigado que você tenha gostado da palestra. Então, na realidade, ainda a gente tem uma baixa adesão das pessoas do sexo oral com preservativo. Tá, isso ainda é uma questão muito difícil e eu acredito que não tenha melhorado, tá? Se melhorou foi míseros por cento, mas assim, as pessoas não praticam sexo oral com preservativo. Muito difícil, tá? E, e também vem aquele fator que o sexo oral, geralmente, ele vai trazer uma, uma disseminação dessas bactérias ou desses vírus de uma maneira muito menor, tá? O sexo oral, ele tem essa propriedade de ser menos contaminante ou infectante. E muitas vezes as pessoas não têm medo disso, mas eu acredito que essa realidade é muito cultural, tá? E é muito tabu e eu acredito que não esteja melhorando. E quais alternativas? Se as pessoas entendessem as ISTs, entendessem como elas se dão e como elas acontecem, tivesse esclarecimento sobre elas, muitas pessoas utilizariam. E tem outro fator. É, como que eu posso dizer? É muito, é muito, nossa, é muito difícil falar assim, porque algumas coisas são culturais e outras são do momento. Por exemplo, às vezes a pessoa bebeu, ela pode até saber, ela pode até praticar na hora, passa. Então, assim, tem tantas coisas que a gente passa nessa dificuldade, mas que o sexo oral com preservativo ainda é algo muito fora da nossa realidade para muitas pessoas, tá? A Naila, a Naila da minha turma, saudades. É possível afirmar que as STs ainda são um grande tabu? E se houve progresso nesse sentido? Peraí que eu vou responder a pergunta por partes. Não, peraí, você vê relação entre isso e a ascensão das STs? Sim, ó, eu digo que as pessoas, elas estão ficando mais esclarecidas, porém, elas estão ficando cada vez mais esclarecidas, mas cada vez menos com medo de, não tem conhecimento, às vezes não tem discernimento que aquilo pode acontecer com elas. Ver para crer, sabe? Então, muitas pessoas, elas ainda têm esse tabu, porque as pessoas, preservativa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que as pessoas, muitas delas, quando se fala de sexualidade, elas têm uma dificuldade muito grande. Qual é? Falar não. O não é muito difícil ainda nas relações sexuais. Por quê? Muitas pessoas, elas consentem, entre aspas. Ela acaba consentindo para não desagradar, mas ela não queria aquilo. Então, isso é muito difícil. Aprender a dizer não. Então, mas o preservativo atrapalha. Atrapalha o quê? Se você está atrapalhando você numa relação sexual, então você precisa se acostumar com aquilo. Você vai ter que se usar até acostumar. Uma hora não atrapalha mais. Então, há um grande desuso porque não tem esse costume,
tá? Quanto menos se usa, menos a gente acostuma mesmo, tá? É um corpo estranho, é um objeto diferente no nosso corpo, mas as pessoas ainda têm muito esse tabu de que, ai, atrapalha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por exemplo, tá tendo uma adesão um pouco maior agora do preservativo feminino, eu prefiro dizer preservativo interno, porque há o quê? Um conforto maior. A mulher, ela geralmente coloca, ou pode ser até o menino, tá? Pode acontecer em relações de sexo anal, ou às vezes a menina usar na região anal, pode acontecer. É, ela utilizar isso e falar assim, não, eu estou me prevenindo, eu estou me cuidando. Se você não quer utilizar, aí é uma questão sua. Mas eu acho que é uma questão de igualdade. Por exemplo, pode-se ter um diálogo, olha, dessa vez eu uso o feminino, dessa vez você usa preservativo externo, né, que é o masculino. Tem esse diálogo. Nem sempre um, nem sempre o outro. E nunca nenhum dos dois, tá? Sempre algum dos dois vai ter que estar, porque isso é muito importante. Mas assim, sempre um dos dois tem que estar, mas nunca os dois sem e nunca os dois com, tá? Porque um preservativo vai esbarrar no outro e vai acabar puxando e não vai ser efetivo. Mas um usando sempre é fundamental. E ter sempre esse diálogo, tá? E claro, a ascensão dessas ISTs, na verdade, a gente tem que pensar em dois fatores. A gente tem a ascensão das ISTs pela questão das pessoas, muitas vezes, elas não acreditarem que aquilo vai acontecer com elas, e também há outro princípio, a gente está tendo uma testagem maior. As pessoas estão procurando mais os postos de saúde, as pessoas estão testando mais. Então, a gente testando mais, a gente tem um, um diagnóstico mais efetivo, a gente tem um maior número de pessoas. Então, isso está relacionado também a maior número de testagens a uma ascensão. Então, na verdade, há um grande número aí de pessoas com ISTs, mas muitas vezes elas não eram identificadas, tá? Lucas, está mais difícil acesso às profilaxias agora com essa pandemia? Não, tá? Profilaxias estão lá. Procure um médico, não é porque está de pandemia que não há atendimento médico. Cuidem-se, usem máscara, abusem do álcool gel, passa álcool gel na mão, nos braços, saiu, toma um banho de álcool gel, de álcool 70, de modo líquido, se diverte, aproveita, mas vá ao médico. Não deixe de ir ao médico porque está na pandemia. E aproveitem agora que os postos de saúde estão com volume menor de pessoas, tá? A tiazinha lá que tinha dor nas costas todo dia ela estava no posto, agora ela não vai mais que ela tem medo de que ela pega Covid-19, então aí ela evita ir. Então, que esse número menor de pessoas, a gente tem um maior acesso e uma maior possibilidade. Então, eu digo que, por exemplo, como eu faço muitas lives, gravo, muitas vezes eu acabo indo no centro de testagem, ou acabo indo nos postos para mostrar para as pessoas no meu Instagram, e aí eu percebi que teve uma facilidade muito grande. Então, por exemplo, teve um dia que eu fui para fazer uma live, eu falei, quer saber? Eu já estou aqui mesmo, vou fazer os testes, e aí vou mostrar para as pessoas como que elas leem, tal, como que elas veem. E aí já fui mostrando, né, com o meu próprio resultado, já fui mostrando ali, ó, você lê dessa maneira, você vê dessa maneira, tal. Então, isso é muito importante, tá? Então, eu não julgo que está mais difícil o acesso. Eu acredito que esteja até mais tranquilo, né? Gostaria de saber se PEP e PrEP tem algum efeito colateral. Sim, tem. Efeito colateral, ambos têm efeitos colaterais. O PrEP é um efeito colateral um pouco menor, mas o PEP tem um efeito colateral um pouco forte, tá? Mas depende muito da pessoa. Tem gente que não sente nada, tem gente que sente tudo, tá? Por exemplo, quando eu tive esse acidente, aí eu pensei, meu, será que eu vou ter efeito colateral? Sim, eu tive. Tive muita tontura e ânsia durante uns 10 dias, depois já não tive mais. Mas, por exemplo, aí teve que trocar medicação, porque eu descobri que era alérgico a uma das medicações, aí usou uma alternativa, aí o olho amarelou, então assim, tem efeito colateral. Por enquanto que as pessoas que tomam PrEP têm um menor efeito colateral, tá? Mas tem sim. Dependendo da pessoa mais, dependendo da pessoa menos, e a maneira como elas se dão são muito diferentes, tá?
Lucas, ainda vemos uma resistência muito grande das pessoas em usar camisinha. Você acha que tem algum meio mais efetivo para orientação? É o que eu falei. O governo incentivar, levar camisinha nos lugares, gente. Eu não sei por qual motivo ou circunstância que não tem camisinha na escola, porque não tem camisinha na faculdade, porque não tem camisinha no postinho dali, porque não tem camisinha em um monte de lugar. A gente poderia ter camisinha em milhares de lugares aí, que daí as pessoas não teriam vergonha, porque às vezes fica longe, às vezes a pessoa não consegue ir até o posto, ou às vezes a pessoa fica muitas vezes com vergonha. Por que que não temos em um monte de lugares? Por que não fazemos uma campanha de conscientização para as pessoas, mas assim, olho no olho, sabe? Montar uma equipe para conversar com as pessoas sobre isso, disponibilizar o preservativo, que as pessoas têm muito tabu, as pessoas não têm medo de falar sobre isso, tá? Eu sinto que falta muito engajamento e sobra vergonha. Tem vergonha demais, assim. Todo mundo tem vergonha de falar sobre isso, mas todo mundo faz, né? A pessoa que já teve sífilis uma vez e se tratou corretamente pode se infectar de outra pessoa depois de anos? Ou o vírus voltar? No caso da sífilis, é uma bactéria, tá? E sim, qualquer pessoa que se contaminou com o treponema pode se contaminar novamente. E isso não precisa de anos, pode ser coisa de meses, tá? Acabou o tratamento, tá ótimo. Se contaminou de novo, vai ter uma carga bacteriana em ascensão novamente. Lembrando que, por exemplo, ninguém pega dor de garganta só uma vez na vida. Então, a sífilis também é o mesmo sentido. Se entrar em contato, vai ter problemas novamente, tá? No caso da sífilis, vamos que uma pessoa é alérgica à penicilina. Tem alguma outra forma de tratamento? Foi o que eu falei. Pode ser usado azitromicina, e tem outros remédios que podem ser utilizados também, tá? Mas tem sim. Geralmente se usa azitromicina por ser mais forte e mais efetivo, tá? Mas também tem outros que dá para ser utilizado aí. Por exemplo, eu sou alérgico à penicilina, e no caso, como que eu faria, por exemplo? Sei lá, eu acho que a azitromicina, que toda vez que eu tenho dor de garganta, eu tomo azitromicina. Então, provavelmente, não teria problemas em tomar azitromicina. Nunca tomei outro medicamento diferente, mas eu sou alérgico à penicilina, então eu não teria como tratar com benzetacil, por exemplo, tá? Embora tem gente que, na forma bezetacílica, não tem problema, e na forma que não é de bezetacil, não tem. Então, assim, é muito complexo. Geralmente se faz um teste antes para descobrir. Lucas, fiquei com confusa se as hepatites B e C e HPV têm cura. Gente, no caso do HPV, não tem cura, tá? Tem um tratamento para melhorar e essas verrugas sumirem, tá? Mas não tem uma cura, tá? Porque tudo que é vírus é problemático, né? Vírus gosta de causar na vida das pessoas. Hepatite B e C, no caso da B, não, tá? Na C pode se chegar, talvez, a uma cura, tá? Dependendo da pessoa, mas da B, não. Aí perguntaram candidíase, o que seria essa pergunta? Querem que eu fale sobre a candidíase, é isso? Ah, tá, não, entendi, gente, agora... É que você estava falando, e aí a gente estava. Ah, É a candidíase? É a candidíase? sim, isso, o que eu estava falando era candidíase, que é de origem fúngica, sim, é candidíase. Mulheres têm muito candidíase, tá? Por ser um trato muito úmido, favorece muito ali para os fungos, tá? Mas é candidíase que eu estava falando, sim. Nossa, gente, esse nome não me vinha na cabeça. Falei, meu Deus, eu vi o nome no negócio aqui e não me toquei. Mas é isso mesmo, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Que aí está começando já a se aproximar das 11.